Olá, boa noite. Ixi, é pra cá, peraí. Olá, boa noite. Estou aqui para continuar o que eu comecei ontem, que eu comecei a ler o livro de sabedoria. Falei que eu ia fazer o devocional todos os dias. É um livro curto e tem muitas passagens interessantes. E Salomão foi um dos homens mais sábios, né? Segundo as escrituras, quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus, ele pediu sabedoria. Então tem umas orações bem bonitas pedindo sabedoria. E aí eu comecei a ler numa versão, aí eu me assustei com as coisas que estavam escritas, porque tem umas palavras um pouco fortes. E aí o que acontece? Aí eu fui pegar outra Bíblia, né, que é a Bíblia de Jerusalém, que diz que é uma das Bíblias que são mais fiéis aos originais, né? O texto hebraico. E aí aqui ele veio com um títulozinho autoexplicativo. E aí eu falei, faz todo sentido, né? Então aqui, ó, no capítulo 2, Salomão, ele explica a vida segundo os ímpios. Então quem são os ímpios? O que quer dizer ímpio? Ímpio quer dizer impiedoso, cruéis, né? Impiedoso, cruel. É isso que quer dizer ímpio. Então vamos lá, ele vai narrar aqui a vida de um ímpio, tá, gente? Presta bem atenção. Antes de começar, eu sempre faço uma oração ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso auxiliador. O Senhor, nosso Pai, nosso Criador, deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos consolar, para nos dar entendimento. Então, toda vez que você for ler as Escrituras, peça ao Espírito Santo que ele abra o seu entendimento. Por quê? Porque as coisas desse mundo, elas cegam o nosso entendimento. A palavra diz que o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas. Então, para que elas escutem, ouçam, mas não entendam, né? Ele cega o entendimento. Então, vamos orar. Eu vou orar a oração do Espírito Santo, que eu já conheço, e complemento, e vamos começar a leitura. Baixando nossas cabeças, fechando os nossos olhos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai querido, Pai amado, que o teu Santo Espírito abra os nossos entendimentos para a tua palavra, para que possamos aprender cada vez mais do reino de Deus e que possamos entender qual é a vontade do Pai para cumprir nossa missão para o reino de Deus. Amém. Então diz assim, a vida segundo os ímpios. Mas os ímpios a chamam com gestos e com vozes. Por ela se consomem, crendo-a sua amiga. Fazem pacto com ela, pois merecem ser de seu partido. Eu vou fazer assim, eu vou ler os versículos anteriores para poder fazer sentido, né, do capítulo 1. Então eu vou ler a partir do 14, para poder pegar o contexto, tá? Do 13. Pois Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Tudo criou para que subsista. São salutares as gerações no mundo. Nelas não há veneno destruidor. E o Hades não reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Mas os ímpios a chamam com gestos e com vozes. Por ela se consomem, crendo-a sua amiga. Fazem pacto com ela, dizem entre si em seus falsos raciocínios. Então agora ele começa, essas palavras serão as palavras dos ímpios, tá, gente? Então considera a palavra dos ímpios. O que os ímpios estão falando? Breve e triste é a nossa vida. O remédio não está no fim do homem. Não se conhece que tenha voltado do Hades. Nós nascemos do acaso e logo passaremos como quem não existiu. Fumo é o sopro de nosso nariz e o pensamento, centelha do coração que bate. Extinta ela, o corpo se tornará cinza e o espírito se dispersará como ar inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como uma nuvem, sem traços. Se dissipará como a neblina, expulsa pelos raios do sol e por seu calor abatida.
Nossa vida é a passagem de uma sombra e o nosso fim irreversível. O selo lhe é aposto, não há retorno. Vinde, pois, desfrutar dos bens presentes e gozar das criaturas com ânsia juvenil. Inebriemo-nos com o melhor vinho e com perfumes. Não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos com botões de rosas, antes que feneçam. Nenhum prado ficará sem provar da nossa orgia. Deixemos em toda parte sinais de alegria, pois esta é a nossa parte e nossa porção. Oprimamos o justo pobre, não poupemos a viúva, nem respeitemos as velhas cãs do ancião. Que nossa força seja a lei da justiça, pois o fraco com certeza é inútil. Cerquemos o justo porque nos incomoda e se opõe às nossas ações. Nos censura as faltas contra a lei, nos acusa de faltas contra a nossa educação. Declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou acusador de nossos pensamentos. Basta vê-lo para nos importunarmos. Sua vida se distingue da dos demais e seus caminhos são todos diferentes. Ele nos tem em conta de bastardos, de nossas vias se afasta, como se contaminassem. Mas isso não adianta. Proclama feliz o destino dos justos e se gloria de ter a Deus por Pai. Vejamos se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos o que será do seu fim. Pois se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e o libertará das mãos de seus adversários. Experimentemo-lo pelo ultraje e pela tortura, a fim de conhecer sua serenidade e pôr à prova a sua resignação. Condenemo-lo a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem o visite. Erro dos ímpios. Agora ele vai explicar. Assim raciocinam, mas se enganam, porque a sua maldade os cega. Eles ignoram os segredos de Deus. Não esperam o prêmio pela santidade. Não creem na recompensa das almas puras. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem.